onde a gente utiliza um pouco desse conhecimento de gestão de projetos, mas aqui totalmente focado no produto. Entender o que é um produto, entender o que é o ciclo de vida de um produto. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners. Esse é o perfil de PO, de Product Owner, mais disputado pelo mercado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse perfil. Vamos lá, vamos conversar aqui a nossa live. Alguma vez você já se sentiu desgastada, desgastado? Talvez a palavra, talvez não seja nem essa, mas seja frustrado em trabalhar com alguma coisa, ou talvez num papel, numa profissão, que você falou assim, eu não vejo futuro nisso aqui. E quando eu falo de não ver futuro, não é que a profissão vai deixar de existir no futuro, o que já é um risco. Mas eu me refiro a não ver futuro no sentido de você não se ver mais trabalhando naquele papel, naquela profissão, porque ela não te remunera bem, porque você quer ter uma família lá na frente. Para ter uma família, você não vai conseguir ficar naquela posição, naquele emprego. Ou então você tem sonhos de viajar, você quer passear, você quer conhecer lugares bacanas no mundo, e aí você fala assim, eu trabalhando com isso aqui, eu estou preso, ou então eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca vou ter uma reserva para eu poder fazer as viagens que eu quero. Ou então, outros sonhos, como comprar uma casa, comprar um carro. Já se sentiu assim frustrado de olhar para aquele seu emprego, para aquele seu trabalho e ver que aquilo não tem futuro, porque não vai te dar nunca uma recompensa financeira que você tanto espera e que talvez você esteja trabalhando para isso, mas você já tentou aqui, ali e viu assim, isso aqui não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que isso já aconteceu com muitos de vocês. Eu acho que isso já aconteceu. Isso já aconteceu comigo lá atrás. Muito. Eu tinha um trabalho que eu até gostava dele. Confesso, eu gostava. Mas eu não via futuro. Ou pelo menos, aquele tipo de trabalho, ele não me dava, ou não ia nunca me dar, nunca ia me proporcionar aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto buscava. E muitas vezes, não é só recompensa financeira, que é importante, ninguém está aqui para dizer o contrário. A recompensa financeira é fundamental para que você realize os seus sonhos, os seus desejos. Mas existem outros elementos tão importantes quanto a recompensa financeira. Reconhecimento, visibilidade na organização. E ontem eu falei muito na live, na primeira das nossas lives, sobre isso. E eu sentia que isso me afetava de tal forma, e eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa, era uma pequena empresa, e ali tinha o meu chefe. Eu vou chamar ele aqui de Rogério. Você vai ver que eu sempre chamo ele de Rogério para a gente evitar problemas. E eu nunca vou me esquecer o que o Rogério disse certa vez para mim. Eu estava trabalhando, eu já tinha virado uma noite, estava ali, sabe, ó, ralando pra caramba, na esperança de, sabe, de ter uma posição melhor, na esperança de ter uma recompensa financeira melhor e de ter algo que não era só recompensa financeira. Você vai entender o porquê. E aí ele chegou para mim e falou assim, não, bacana, Marcelo, tô vendo que você está se esforçando, tô vendo que você está aí fazendo o seu, mas lembra uma coisa, aqui dentro, melhor dizendo, daqui para fora, o meu nome é o que vai aparecer. Não o meu, o dele. Ou seja, por mais que eu me esforçasse, era o nome dele que ia aparecer.
Então, aquele reconhecimento, aquela visibilidade do meu trabalho, eu nunca ia ter ali. E essa frase ficou marcada até hoje, aqui, ó, no meu subconsciente. Foi daí que eu fiz aquele movimento que eu contei para vocês ontem, de buscar uma oportunidade no mercado, e foi aí que eu encontrei o papel de Product Owner. E quando a gente fala do papel de Product Owner, o que talvez venha na mente de vocês é o seguinte: tá, Marcelo, eu já entendi que Product Owner é uma baita de uma oportunidade. Mas, Marcelo, quais são as características que o profissional Product Owner precisa ter? Qual é o perfil desse profissional para ele ser disputado no mercado? Quando a gente fala de perfil, perfil é um conjunto de características que o profissional deve ter para executar bem o seu papel de PO. E a gente pode incluir diversos tipos de características, como conhecimentos, habilidades e atitudes. Você já deve ter escutado falar ali no chá, né? Que são essas 3 palavrinhas: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o que eu vou trazer para você hoje nessa nossa live é: qual é o perfil que esse profissional, esse Product Owner precisa ter para ser disputado pelo mercado? O que ele precisa ter de conhecimentos, de habilidades e de atitudes para ser esse profissional tão disputado? Então, é isso que a gente vai trazer para vocês hoje nessa live. E não esquece que eu estou no dia 3 fazendo uma masterclass, está aqui o link. Não esquece do seguinte, por favor, não esquece de convidar os seus amigos, as suas amigas, para que eles também possam aproveitar esse conteúdo e para que eles possam entender por onde começar nessa profissão, nesse papel de Product Owner. Então vamos lá, vamos começar a examinar quais são os conhecimentos que definem esse perfil tão desejado desse Product Owner. Primeiro, que não poderia deixar de ser gestão de produto. Veja, eu não falei gestão de projetos. E eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui que vem de gestão de projetos. Isso é ótimo. Você já tem uma experiência fantástica com projeto, com lidar com as partes interessadas, com a condução de todo um projeto do início ao fim. Isso é ótimo. Essa experiência pode e vai ser muito bem aproveitada. Porém, aqui a gente está falando muito de gestão de produto, onde a gente utiliza um pouco desse conhecimento de gestão de projetos, mas aqui totalmente focado no produto. Entender o que é um produto, entender o que é o ciclo de vida de um produto. Então, por exemplo, o ciclo de vida de um produto é diferente do ciclo de vida de um projeto. Um produto, por exemplo, ele tem um momento do seu desenvolvimento, até o momento em que ele começa a já ter ali a sua forma e ele é introduzido no mercado. Tem um momento em que ele começa a crescer e a empresa começa a investir em recursos, em funcionalidades, até o momento em que ele encontra um platô, ou seja, um momento em que aquele produto já não vai ser mais melhorado, até o ponto em que esse produto vai ser descontinuado, aposentado. E a gente já viu vários e vários tipos de produto no mercado que mostram isso. Alguém aqui lembra do BlackBerry? Alguém lembra do BlackBerry? O BlackBerry, lá, se eu não me falha a memória, no início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, estava bombando. Qual era o grande diferencial do BlackBerry? Ele tinha um teclado físico. Então você podia digitar ali, e muita gente gostava disso. Várias versões de BlackBerry foram lançadas, até que
num determinado momento chegou um concorrente, olha só, e ameaçou o reinado do BlackBerry. Lembra que produto foi esse? Em 2007, o iPhone. Foi aí que o iPhone chegou, não com teclado físico, mas com teclado digital, software. Olha que legal. Era uma grande telinha de software que conquistou as pessoas e que trouxe aquilo que nós temos hoje, que conhecemos hoje como um dos melhores produtos de telefonia. Então, fazer a gestão de produto significa estar atento como líder de produto a todos esses aspectos. Reparou que eu não falei somente de produto de software? Por quê? Porque um líder de produto, um PO, ele tem que estar pronto para liderar produtos dos mais diversos tipos. Produto de software, produto que não é software, tá bom? E a gente geralmente costuma falar muito de produto de software porque existe uma demanda muito grande nesse segmento. Então, primeiro conhecimento que você precisa ter, gestão de produto. 2, segundo grande conhecimento aqui, mapeamento da experiência do usuário. É isso aí, mapear a experiência do usuário, é isso que faz parte, é isso que esse Product Owner casca grossa, que vai ser tão desejado no mercado, precisa ter. Ele precisa ter esse conhecimento de mapeamento. Sabe por quê? Porque lembra o porquê que o iPhone matou o BlackBerry? Não sei se você conhece um pouquinho da história, mas a experiência, olha a palavrinha novamente, experiência, que o iPhone proporcionava para as pessoas era muito melhor do que um BlackBerry. Era muito melhor você digitar num teclado virtual, que é o que a gente faz hoje, olha que interessante, do que naquele tecladinho com teclinhas tão pequenininhas do BlackBerry. Por quê? Porque um líder de produto, lá naquela época, precisou entender o quê? A experiência do cliente. Ele precisou entender que as pessoas, quando usavam aquele tecladinho digital do BlackBerry, quem tem dedo grande, acabava clicando em 2 ou 3 teclas ao mesmo tempo. Isso é mapear e entender a experiência do usuário. E esse é um conhecimento fundamental para você ser esse líder de produto. Terceiro conhecimento, métricas e KPIs. Pois é. Imagina você desenvolver um produto, colocar na mão do usuário, acreditar que o produto tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso. Não. Um líder de produto, um PO, um Product Owner, precisa constantemente mensurar os resultados do uso daquele produto, porque em função dessas métricas, desses KPIs, decisões vão ser tomadas. Por exemplo, uma métrica muito fácil, muito usada hoje, é quando você desenvolve um produto de software e você mede o quê? A satisfação do cliente. NPS, por exemplo. Ou então, avaliação na lojinha do Google ou da Apple. Quando a pessoa pontua ali entre a nota 1 e 5, é uma forma simples, mas é de você ter ali uma métrica. Uma métrica de satisfação daquele usuário. Talvez não tão confiável, mas olha, isso aí é história para outra live e a gente não vai falar sobre isso, sobre a validade ali do NPS, mas tem ajudado. Quarto conhecimento, o conhecimento de mercado. Quando você começa a trabalhar como PO, você vai se deparar com muito conhecimento. E esse conhecimento de mercado não é o conhecimento prévio de mercado que você tem que ter. É o conhecimento de técnicas que você precisa ter para poder investigar o mercado e comparar com aquele produto que você está desenvolvendo. Saber fazer um bom benchmark. É isso mesmo. Esses são os conhecimentos. Então vamos lá? Gestão de produto, entender e mapear a experiência do usuário, métricas e KPIs e o conhecimento de técnicas para investigar, para mensurar o mercado. Esses são os conhecimentos que eu digo que são
fundamentais para todo profissional que quer ser um PO casca-grossa. Mas, Marcelo, e as habilidades? Vou te contar quais são as habilidades. Primeira habilidade fundamental: capacidade de lidar com grandes volumes de informação. Eu preciso te contar a verdade. No dia a dia, o PO vai lidar com uma quantidade tremenda de informação. E o que significa isso? Significa que você precisa decorar tudo? Não. Claro que não. Só que você precisa dominar ferramentas e técnicas que te ajudem a mapear, a sintetizar essas informações. Porque se você tentar decorar tudo, se você tentar memorizar tudo, você não vai conseguir. Então você precisa de técnicas que te ajudem, por exemplo, a tirar ali um blueprint, uma visão geral da cadeia de valor, do serviço, do produto. São ferramentas que no dia a dia vão te ajudar a ver o todo. E olha, se tem algo que eu vejo que os POs hoje pecam no mercado, é justamente o quê? É justamente essa falta de visão do todo, não conseguir enxergar a floresta como um todo. Fica só focando no quê? Na árvore, que é a história de usuário, que é o bug, que é a melhoria. Claro que o PO precisa entender os itens do backlog, mas se ele perde essa visão do que é o produto, de como que esse produto se encaixa no mercado, ele vai deixar a desejar. Então, essa capacidade de lidar com um grande volume de informação é fundamental. E para isso, existem técnicas que suportam esse grande volume de informação. 2, uma habilidade de articular um bom processo de discovery, ou no português, descoberta. É que a gente está tão acostumado a falar discovery que a gente acaba falando, mas descoberta. O que é um processo de descoberta? Ah, Marcelo, é só levantar ali, perguntar para o cliente aquilo que ele quer e preencher um documentinho de requisitos? Não. Significa um bom processo de descoberta, significa você começar a entender quem é o teu público-alvo, mapeando ali as personas, identificando as dores daquela persona ao longo de uma jornada que visa cumprir um objetivo, onde ele, o usuário, tenta cumprir um objetivo. Isso é articular um bom processo de descoberta, ou seja, um processo que vai acontecer do início ao fim do desenvolvimento do produto e que esse bom processo de descoberta vai ajudar a entregar aquilo que o usuário precisa e não apenas aquilo que o usuário quer. Terceira grande habilidade, a capacidade de priorizar o que precisa ser feito. Vamos entender uma coisa aqui. A todo instante, você como Product Owner, como líder de produto, ou como líder de produto, você vai precisar toda hora estar conversando com as pessoas e definir o que vai ser desenvolvido antes e o que vai ser desenvolvido depois. Então você precisa descobrir, utilizar técnicas e ferramentas para fazer essa priorização. E não apenas fazer essa priorização no cheiro. Ah, não. Eu acho que isso é mais importante, eu acho que aquilo lá é mais importante, mas o que justifica ou fundamenta essa sua decisão? Porque no ambiente corporativo não é admissível, eu acho isso, eu acho aquilo. Você, dentro de um ambiente corporativo, como líder de produto, como uma líder de produto, você precisa fundamentar muito bem as suas decisões. E é justamente aí que um bom processo, uma boa técnica de priorização vai fazer toda a diferença. Então, priorizar, a capacidade de priorizar o que precisa ser feito. Depois, uma outra habilidade
é a de comunicar a evolução do progresso do desenvolvimento do produto. Então, ao longo desse desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai ter um documento, um artefato, que geralmente é o que a gente chama de roadmap, que vai dar um norte desse desenvolvimento, que vai dizer para onde esse produto vai evoluir. Essa é apenas uma ferramenta que você precisa conhecer para usar como um meio de comunicação e coordenação do trabalho que está sendo feito. Então, comunicar para a empresa como um todo e principalmente para o nível estratégico. Por quê? O que vai acontecer no dia a dia? Olha que interessante, e isso mostra a grande oportunidade que eu descobri lá atrás. Porque lembra que eu falei para você que eu estava frustrado lá atrás? Eu não tinha reconhecimento? Eu ficava numa salinha gelada, tinha ali os computadores, um monte de servidor da Dell. Não sei nem se você sabe o que é isso, mas não se preocupa com isso, não. Eu ficava na salinha gelada, só ali, programando, desenvolvendo. E vinha o tapinha nas costas. Tá bacana, não tá legal, tá ok. Mas ninguém sabia que eu existia. Quando eu comecei a trabalhar como PO, uma das minhas atribuições ou das minhas habilidades era reportar o desenvolvimento do produto para quem? Para a diretoria. Então eu comecei a ter acesso a certas pessoas que até então eu não tinha. Olha que legal. Aí sim começou a fazer sentido aquela minha busca por reconhecimento, por visibilidade dentro da empresa, porque ali eu comecei a ter essa visibilidade. Eu comecei a conversar com vários gerentes, com vários diretores e VPs. A minha visibilidade foi lá no espaço. Não preciso nem dizer. Claro que é uma baita responsabilidade, mas era isso que eu queria. Eu estava disposto a esse desafio. Então, comunicar a evolução do progresso do desenvolvimento do produto é uma habilidade que você vai precisar desenvolver como PO. Depois, gestão de expectativa das partes interessadas. Quando você está desenvolvendo um produto, quando você está liderando o desenvolvimento de um produto, o que acontece? Vamos lá. E daqui a pouquinho eu vou parar ali nas perguntas de vocês. Eu vou pescar ali as perguntas e vou começar a responder. Segura um pouquinho aí, tá bom? Quando você está desenvolvendo um produto, você não lida com uma parte interessada. Você lida com várias, dezenas de partes interessadas. Tá bom? Se essa parte interessada, ela está interessada no produto, você vai ter que gerir a expectativa dela. E é nesse momento que é crítico, porque você vai ter uma parte interessada A que quer a funcionalidade dela antes e a parte interessada B que quer a dela antes da A. Entende? E aí? Como é que você faz essa gestão? Como é que você prioriza isso? Como é que você faz essa gestão de expectativas? Como é que você vai mostrando e conversando com as pessoas, com as partes interessadas, do quando aquilo que ela precisa vai estar pronto? Isso é fazer gestão da expectativa das partes interessadas. Mas, novamente, ao mesmo tempo em que é desafiador, ao mesmo tempo em que você tem aqui um trabalho muito importante, a partir desse momento, você começa a ter contato com várias pessoas dentro da empresa. Várias pessoas começam, dentro da empresa, a saber quem é o Marcelo. Foi o que aconteceu comigo lá no passado. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Várias pessoas vão começar a ver, eu sei quem é a Suelen, eu sei quem é a Amanda, o Lucas, o Jason, a Esther, o Gabriel. Eu sei, é o cara lá, é o PO, é o Product Owner, é o líder de produto. E isso é bacana pra caramba. Isso dá uma massageada um pouquinho no ego. Claro que dá. Quem disse que não? E a última habilidade, planejar a evolução do produto. Lembra do roadmap? Habilidade fundamental de você saber construir esse roadmap. Dá mais trabalho do que imagina. Não é só botar na linha do tempo as funcionalidades, os épicos, não, nada disso. Tem uma série de discussões,
tem uma série de negociações, de trade-offs que você vai precisar discutir, descobrir. Não tem jeito. Essa é uma baita de uma habilidade. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui, ó. Chegou a Esther aqui de Florianópolis, legal. Tem uma perguntinha aqui do Gabriel. Gabriel, tem várias técnicas de priorização, mas o que eu gosto e que eu defendo muito, Gabriel, é que assim, você pode partir de uma técnica conhecida, mas cuidado com essa receita de bolo, você vai precisar adaptar ela sempre ao contexto. Uma técnica que eu geralmente começo e que eu indico é a técnica RICE, tá? Que eu acredito que você já deve ter escutado. Já escutou, Gabriel? Conhece essa técnica RICE? É por ela que eu gosto de recomendar que você comece. Claro que depois você vai dar o seu próprio tempero, você vai produzir a sua própria técnica. É isso que eu gosto muito e defendo. Legal? Olha o Elídio aí de Campinas. Legal, Gabriel? Então, começa ali pela RICE. É uma baita de uma técnica que vai te ajudar bastante já a capturar o quê? As percepções do pessoal, das partes interessadas de negócio, e você vai casar essas percepções com aquilo que o pessoal da engenharia de desenvolvimento vai trazer, as percepções, né, do time de engenharia, do time de desenvolvimento. Por isso que eu gosto muito de começar pela técnica RICE. Essa é apenas uma, existem várias outras. Tá bom? Legal. Falamos sobre conhecimentos, falamos sobre as habilidades, capacidade de lidar com grandes volumes de informação, articular um bom processo de descoberta, capacidade de priorização, olha a priorização aí, você vai fazer isso o tempo todo, comunicar a evolução do progresso do desenvolvimento do produto, gestão de expectativas das partes interessadas e planejar a evolução do produto. E eu quero trazer aqui 4 atitudes que todo líder de produto tem que ter. Todo líder de produto tem que ter. Primeiro, liderar o desenvolvimento do produto. Poxa, mas Marcelo, isso é o que você está falando o tempo todo. Pois é, mas o que é liderar o desenvolvimento do produto? É trazer para si a responsabilidade. É você deixar de lado aquele comportamento de eu estou aqui só para ir nas partes interessadas, buscar os requisitos e entregar esses requisitos para o time de desenvolvimento. Não é essa atitude de um PO casca-grossa, de um líder de produto. Esse é o comportamento, sabe de quem? De um PO garçom de luxo. E é o que eu não quero que vocês sejam. E é aquilo que eu combato. A gente tem que dizer, a gente tem que botar um fim ao PO garçom de luxo. É isso que a gente tem que eliminar da face da terra. O PO casca-grossa é aquele que leva para si a responsabilidade sobre o produto e toma as melhores decisões sobre esse produto. 2, ele defende o que é melhor para o produto. Sabe o que vai acontecer durante o desenvolvimento do produto? Pessoas vão querer que você coloque tudo nele. Aí o teu backlog vai inchar, inchar, inchar. E aí? Qual é a sua responsabilidade ou qual é a sua atitude como líder de produto, como PO casca-grossa? É dizer não, é botar um limite. E muitas vezes esse não vai ser dito verbalmente, NAOTIL, não é isso. Mas é muitas vezes mostrando com dados e fatos que aquela funcionalidade ou que aquilo que aquela parte interessada quer colocar no produto não faz o menor sentido. Então você vai ter que fundamentar muito bem a sua defesa, né? O porquê não incluir aquilo no backlog. Isso é defender o que é melhor para o produto. Porque você não é o garçom de luxo, você é o PO casca-grossa, o cara que entende quem é o usuário, que é o produto, quais são as dores desse usuário e o que melhor precisa ser feito para resolver essas dores.
que aquilo que vai ser desenvolvido no produto. Não há ninguém melhor do que você, como PO, para entender todos esses pontos. 3. Escutar ativamente diversas partes interessadas. Uma das atividades que mais você vai fazer é conversar com as partes interessadas, participar de reuniões. Mas aqui a atitude é escutar ativamente. O que é essa escuta ativa? Escuta ativa, eu gosto muito de repetir isso, porque já aconteceu de você estar conversando com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa começa a falar alguma coisa, de repente te dá um estalo, e você começa a pensar, não, peraí, eu tenho que fazer isso, ou então eu vou responder para essa pessoa isso e aquilo. Só que a pessoa não parou de falar, e você já se desconectou dela, e ela está lá falando. Só que você não está mais prestando atenção, você está prestando atenção nos seus pensamentos. Escuta ativa significa suspender o julgamento, suspender os pensamentos naquele momento, escutar ativamente aquilo que está sendo dito, para depois você pensar naquilo que você vai responder. Porque o PO, ele é um bom ouvinte, ele é um bom escutador. É isso mesmo. O PO é um bom escutador. E ele não está ali para ficar discutindo ou tendo uma resposta pronta a todo momento. O PO é um bom escutador, é um bom ouvinte. Quarta atitude, quarta e última atitude, extrair o máximo do time de desenvolvimento. É claro, quando a gente fala de extrair o máximo do time de desenvolvimento, significa que uma dessas atividades é a priorização. É você garantir que naquele momento o time de desenvolvimento, os devs, estão fazendo a coisa mais importante que deveria ser feita no produto. Garantir isso é extrair o máximo, o melhor do time de desenvolvimento. Então, significa você priorizar, significa você entender e ranquear ali as tuas dores, as dores do teu usuário, quais são as dores que realmente valem a pena serem resolvidas pelo produto. Pois é, você sabia que quando a gente fala de gestão de produto, nem todas as dores valem a pena? Você sabia que dentro da gestão de produto, quando a gente fala de dor do usuário, muitas vezes você está construindo um produto que vai concorrer com outro produto que já está resolvendo, em um certo grau, uma dor. Mas o teu produto pode ou resolver completamente aquela dor, ou talvez resolva aquela dor num mais alto grau. Foi o que aconteceu ali com iPhone e com o BlackBerry que eu comentei no início dessa live. O que o BlackBerry fazia? Ele resolvia a sua dor de ficar digitando, não fazia? Sim. Você não tinha mais aquele tecladinho pequenininho. Ele tinha um teclado completo, só que ele era físico. Só que ele trouxe um outro problema, porque você clicava com o seu dedão, acabava clicando 2, 3 teclas ao mesmo tempo. E foi aí que o iPhone, os engenheiros, os líderes de produto da Apple, olharam e falaram, nós podemos resolver essa dor no mais alto grau. E foi aí que nasceu o tal do iPhone em 2007, 2008. Então, isso é extrair do time de desenvolvimento, isso é fazer a gestão do produto. É o que a Suelen está falando ali. Suelen, você está falando uma coisa muito legal, porque quando eu falei ali da atitude de liderar o desenvolvimento do produto, é justamente isso, Suelen. Sentimento de dono. Sentimento de dono. Tá? Trazer para si essa responsabilidade e se apropriar disso. E tem duas coisas muito importantes dentro do que a Suelen está dizendo de sentimento de dono, que é o senso de propriedade, né? Senso de propriedade que está muito ligado ao dono, e senso de pertencimento. O que é senso de propriedade? Vocês já repararam que tudo aquilo que a gente bota a mão, a gente tem a tendência de defender? Ah, não, isso aí fui eu que desenvolvi. Eu botei a mão nisso aí, isso aí também é meu. Olha que legal.
Mas tudo aquilo que a gente não participa ou só assiste, qual é a tendência? Criticar. Criticar. E isso vai acontecer com vocês quando vocês se tornarem esse PO casca grossa, que eu não tenho dúvida que não vai demorar muito, não. Tenho certeza que todo mundo que está aqui vai se tornar em breve um PO casca grossa. As partes interessadas que você não trouxer para o seu time, não trouxer para o seu circuito, a tendência delas vai ser de criticar. Mas aquela parte interessada que botar a mão no produto e que desenvolver esse senso de propriedade, ela vai ter a tendência de defender, porque ela também criou aquele produto. E o senso de pertencimento é aquele senso de pertencer ou de fazer parte de algo maior. Quem aqui não gostaria de ter participado do desenvolvimento de um grande produto, como, por exemplo, um iPhone, a Netflix, o próprio celular? São exemplos de produtos. Será que você não se sentiria honrado por estar participando de um desenvolvimento de um produto como esse? Você estaria falando isso para Deus e para o mundo, para todas as suas amigas e amigos. Eu não tenho dúvida. Esse é o senso de pertencimento. É quando você sente que você faz parte de algo maior e você se orgulha de estar ali. Esse é o sentimento que um PO casca-grossa desenvolve com o tempo. Legal? Portanto, pessoal, essas são as atitudes. Liderar o desenvolvimento do produto com o sentimento de dono, defender o que é melhor para o produto, escutar ativamente as partes interessadas e extrair o máximo do time de desenvolvimento. Para tudo que você está fazendo agora, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu não vou responder ela, mas eu quero botar uma pulguinha na cabeça de vocês. Alguém aqui percebeu que eu, em momento algum, falei que o PO precisa ter como habilidade, conhecimento, atitude, os métodos ágeis? Alguém percebeu isso? Sim ou não? Esse mito de que PO precisa conhecer métodos ágeis, eu vou falar na Masterclass. Não vou falar hoje. Hoje a gente está descrevendo o perfil desse PO casca-grossa tão procurado pelo mercado. O Sérgio percebeu. Só que eu só vou falar isso lá na Masterclass, dia 3. PO não precisa de métodos ágeis. Nós vamos conversar sobre isso na Masterclass. Suelen falou que está preocupada. Fica preocupada não, fica tranquila, porque eu vou desmistificar isso para você e para todo mundo que está aqui lá no dia 3. Vocês vão ver que tem muito menos coisa que você precisa aprender do que você imagina. Você não precisa se preocupar com Kanban, Scrum, XP. Nessa jornada de aprender muita coisa, eu me lembro de uma aluna chamada Luciana, ela falou exatamente isso. Marcelo, eu imaginava que eu precisava aprender tanta coisa e quando você começou a me mostrar as técnicas que eu preciso usar na prática, não é tanta coisa assim. Não tem tanta coisa assim para eu aprender. Pois é, não tem. Não tem. Tá? O que você precisa é de um sistema bem organizadinho, por onde você começa, por onde você passa, até onde você vai, qual é o seu limite, para você fazer esse caminho seguro para se tornar um PO.